Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um SUV compacto que faz muito sucesso, mas que recebeu sua última atualização importante há quase 2 anos. Esse aqui é o Jeep Renegade na versão Longitude e hoje a gente vai entender se ainda vale a pena comprar essa versão intermediária. Vamos então falar de motorização, consumo, desempenho, espaço interno, porta-malas, equipamentos, preço, enfim, a gente vai destrinchar todos os detalhes desse carro para ver se, diante dos novos concorrentes, se o Renegade Longitude ainda é uma boa opção de compra. Como vocês bem sabem, eu sempre começo as avaliações aqui do canal falando de design, mas nesse caso aqui eu preciso fazer primeiro duas considerações. Primeira coisa que eu quero pedir para vocês é, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e se ao longo da avaliação, caso você não goste do nosso conteúdo, é só você tirar o seu like. Você deixando o joinha aqui embaixo, você ajuda muito o nosso canal, porque esse tipo de conteúdo dá muito trabalho para fazer e é totalmente gratuito para vocês. Então like é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o canal GT Autos. Segunda consideração importante, esse Jeep Renegade aqui que a gente testou por uma semana ainda é da linha 2022 e por isso temos algumas pequenas mudanças em relação à linha atual, que é 2024. Mas fiquem tranquilos que nessa avaliação eu vou citar para vocês tudo o que muda do modelo 2022 pro 2024. Agora sim, vamos lá falar de design. Eu particularmente já adianto para vocês que eu gosto muito do visual desse carro. Eu acho ele um dos SUVs compactos mais bonitos à venda no Brasil, mas vou mostrar os detalhes para vocês. Primeiro, olha o brilho. O carro aqui tá um pouquinho sujo, pessoal, porque a gente viajou bastante, pegou bastante chuva, mas reparem no brilho dessa cor azul jazz, que eu acho muito bonito. Conjunto óptico aqui 100% em LED, isso que vocês estão vendo é a assinatura do DRL e também a luz de lanterna, mas farol alto e farol baixo também são em LED. A seta inclusive pisca nesse Angel Eyes, digamos assim, né, olhos de anjo. A grade aqui tem as 7 fendas bem características da Jeep e somente essa versão Longitude tem um acabamento cromado. A série S, por exemplo, traz um acabamento escurecido e a Sport, que é um pouco mais básica, assim como a versão sem nome, tem um acabamento bem mais simples em preto mesmo. Detalhe que ele ganhou nessa atualização visual é esses detalhezinhos, essa continuação aqui nas 7 fendas, que eu achei que deu até mais robustez e mais imponência pro carro. Ficou realmente muito legal. E a primeira mudança aqui para vocês é que infelizmente ele perdeu o farol de neblina em LED que tinha na versão Longitude. Na linha 2024, se você quiser a farol de neblina, inclusive com a luz de conversão estática, você tem que comprar o Pack Dark, que é um opcional disponível para essa versão. E falando nisso, vale lembrar que a gente fez aqui um comparativo completo mostrando todas as diferenças entre a versão Longitude convencional, começa aqui, e a Longitude Dark, que é o pacote opcional que acrescenta bastante equipamentos ao Jeep Renegade. Nessa versão aqui embaixo esse acabamento é prateado, eu achei que ficou muito bonito e discreto, não é exagerado. Aqui na lateral temos rodas de liga leve, na minha opinião são as mais bonitas do Renegade, medida 22555 aro 18. Vale lembrar que a série S 4x4 tem pneus 23545 aro 19 e os pneus de uso misto a gente tem só na versão de topo Trailhawk. Esses daqui, como vocês podem ver, são voltados para o uso urbano. O retrovisor recebe esse acabamento em cinza por padrão, não tem a pintura da carroceria, e aqui no centro ele tem o nome Jeep e essa parte aqui em plástico preto. Ele tem um repetidor de seta, pessoal, mas infelizmente não é LED. Lá na frente é tudo LED, lá atrás também eu vou mostrar para vocês, e aqui não. Um pecado que a Jeep cometeu, né? Continuando aqui, maçanetas na cor da carroceria, bem grandes, bem robustas, como vocês podem ver. Não temos arco cromado nos vidros, aqui não é em black piano também, é preto convencional. O rack de teto aqui em cima também é em preto comum. Vou mostrar aqui a traseira para vocês. Primeira coisa que a gente tem para destacar é as lanternas, que são full LED. Isso que vocês estão vendo é a assinatura de lanterna. E detalhe, pessoal, uma tendência nos carros da Stellantis em geral, Fiat, por exemplo, também,
é que as lanternas traseiras estão ficando sempre ligadas. A gente mostrou isso, por exemplo, na avaliação do Fiat Fastback e também da Fiat Strada Turbo, e aqui no Renegade acontece a mesma coisa. É como se fosse o DRL lá da frente. Assim que você liga o carro, além do DRL dianteiro, ele liga também a lanterna traseira. A luz de freio, ela é posicionada aqui em volta, quadradinha, muito bonita, e a luz de seta fica aqui ao centro. Porém, pessoal, reparem que a gente pegou chuva na hora de lavar esse carro. A luz de seta aqui traseira deu uma embaçadinha, entrou um pouquinho de água aqui em cima também, e demora bastante para secar, tanto que vocês podem perceber que ainda não secou, né? Um outro pequeno detalhe é que esse plástico aqui, ó, com o tempo ele vai perdendo um pouco da cor dele. Isso eu não achei legal. A Stellantis poderia ter caprichado um pouquinho mais na qualidade desse plástico. Aqui temos o logo T270, o logo Longitude com a inscrição em azul. E vocês devem ter sentido falta da luz de ré. Por quê? Porque ela fica posicionada aqui embaixo, mas também tem uma alteração. Reparem que aqui nessa versão Longitude 2022 a gente tem a luz de ré posicionada nos dois lados. Porém, no modelo 2024 é só do lado direito. Apesar dela ser em LED, para economizar, a Stellantis retirou a luz aqui do lado esquerdo. Uma pena, né? Pelo menos o restante continua tudo full LED, com exceção da luz de placa, que ainda é do tipo convencional. Esse carro tem vários easter eggs, pessoal. Por exemplo, um pé grande subir na montanha aqui. Enfim, tem vários detalhezinhos espalhados pelo carro que eu acho de muito bom gosto, né? Um detalhe bem legal. Sensores de estacionamento aqui atrás, a gente já consegue perceber. E o brake light aqui em cima, felizmente, é totalmente em LED. Tem muito carro que tem uma lâmpada única, como a gente mostrou, por exemplo, na avaliação do Citroën C3. Aqui, além de ser LED, ele é bem grandão. Então, o conjunto de iluminação desse carro realmente tá de parabéns, tanto dianteiro quanto traseiro. Vamos falar de motorização, e aqui tem mais coisas importantes para falar para vocês. Primeiro, além da sujeira, essa capa aqui do motor que vocês estão vendo, com a inscrição turbo, bem bonitinha, né, apesar de estar suja, não existe mais na linha 2024. Mais um corte de custo que a Jeep fez. Eu não me importo tanto, afinal a gente não fica mexendo na motorização e não é o item que fica também exposto. Então, na minha opinião, não tem problema. Bom, vamos lá. Esse carro aqui usa o motor 1.3 T270, que é relativo ao torque, que eu já vou falar para vocês. Então temos aqui motorização 1.3 Turbo Flex de 4 cilindros em linha com injeção direta. E esse motor rende 185 cavalos com etanol e 180 com gasolina. Lembrando que todos os testes que a gente fez aqui no canal, sempre abastecido com gasolina. E essa potência ele entrega aos 5.750 RPM. Já o torque é de 270 Nm, por isso é chamado de T270. Isso significa que são 27,5 kgfm de torque, e ele está disponível a apenas 1.750 rotações. O motor desse carro promete bastante e a gente vai testar o desempenho para mostrar para vocês. Vale lembrar que esse propulsor está associado à transmissão automática de 6 velocidades e tração dianteira. Somente a versão Série S e a Trailhawk possuem a tração 4x4 no Renegade, mas também trazem um motor 1.3 T270. Mesmo nessa versão Longitude, que não é mais pesada, esse carro pesa 1.476 quilos, ou seja, é um peso bem alto para uma categoria não tão grande assim, né? Lembrando que ele é um SUV compacto. Mas com essa potência e com esse peso, como será que fica o desempenho? Bom, de acordo com a Jeep, esse carro acelera de 0 a 100 em 8,8 segundos com etanol e 8,9 com gasolina. Quase a mesma coisa, né? A velocidade máxima também é bem parecida, 209 com etanol e 208 com gasolina.
E o consumo é um ponto polêmico. Será que bebe muito? A gente já fez um teste urbano desse carro aqui para conferir o consumo, mas eu vou falar aqui para vocês a média do Inmetro e depois eu falo o que a gente fez aqui no canal. Na cidade, o Inmetro diz que com etanol ele faz 7,7 km por litro e 11 km por litro com gasolina. Na estrada vai para 9,1 com etanol e 12,8 com gasolina. Agora, pessoal, testando esse carro por uma semana, qual que é o consumo que a gente fez? Bom, no percurso específico onde a gente testa os carros aqui no canal GT Autos, a gente conseguiu uma média 100% urbana de 10,6 km por litro. Só relembrando, o Inmetro diz que ele faz 11. E na prática, pessoal, no dia a dia, ele faz realmente em torno dos 10 km por litro na cidade, rodando, claro, de forma mais econômica e sem um trânsito super intenso. Se você pegar um trânsito muito forte, logicamente ele vai fazer menos. A gente está falando de um carro com câmbio automático de 6 velocidades e também com motor 1.3 turbo, então não tem milagre. Na estrada, porém, eu achei o consumo bom, fica andando de forma bem tranquila, fica entre 14 e 15 km por litro. E falando de consumo de combustível, vale lembrar que esse carro tem um tanque de 55 litros. A maioria dos carros possuem 47 ou 50, então é um ponto positivo que pode fornecer um pouquinho mais de autonomia. Já que a gente está falando dessas informações técnicas, vamos citar para vocês o conjunto de suspensão. Aqui na dianteira é independente do tipo McPherson e na traseira outra surpresa boa, também do tipo McPherson independente. Poucos carros nessa categoria têm a suspensão independente nas 4 rodas. Ele não é exatamente o único, o Caoa Chery Tiggo 5X também tem, por exemplo, mas ainda assim é um ponto muito positivo desse carro que garante mais conforto. E a gente vai testar o conforto na prática assim que a gente for dirigir esse carro no nosso percurso. Outro ponto importante, vale citar que ele tem freios a disco nas 4 rodas. Isso é um ponto de segurança, como eu já expliquei diversas vezes para vocês aqui no canal, então não vou repetir dessa vez. Ainda aproveitando esse assunto mais técnico, vale lembrar que ele usa a base Small Wide, que também está disponível, por exemplo, na Fiat Toro, no Jeep Commander, no Jeep Compass também, então já é uma plataforma bem conhecida do grupo Stellantis, e esse carro é fabricado em Goiânia, Pernambuco, ou seja, ele é sim brasileiro. Vamos aproveitar ele aqui de lado para falar de dimensões. A gente vai fazer um breve comparativo com o Volkswagen T-Cross e com o Hyundai Creta, que são dois fortes concorrentes desse modelo. Então vamos lá, de comprimento temos praticamente 4,27 m, é um tamanho bem considerável. O Creta, por exemplo, tem 4,30 m, mas o T-Cross tem 4,20 m. De largura, 1,80 m pro Renegade, 1,79 m pro Creta e 1,57 m pro T-Cross. Então também uma medida bem condizente aqui com os SUVs compactos. Já a altura, pessoal, a Jeep não especificou pra gente se esse número é considerando as barras de teto ou não, mas o que a gente tem aqui na ficha técnica é uma altura de um pouco mais de 1,70 m. Isso significa que é um carro realmente bem alto, ele tem esse visual bem quadradão, né? Para comparação, um Creta tem 1,62 m, ou seja, 8 centímetros a menos na altura, e o T-Cross tem ainda menos, tem 1,57 m. E o entre-eixos, que infelizmente é um ponto negativo desse carro, tem medida de 2,57 m. O Creta é um pouco maior, tem 2,61 m, isso geralmente garante mais espaço interno. A gente vai testar o espaço desse carro na prática. E o T-Cross é ainda superior, o T-Cross tem 2,65 m no entre-eixos. E vamos falar aqui da capacidade off-road do Jeep Renegade. Logicamente ele não vai enfrentar um off-road pesado, porque essa versão tem tração somente dianteira. No 4x4 sim, ele é mais valente do que aparenta ser. Esses dados que eu vou falar aqui para vocês ajudam muito na superação de obstáculos urbanos, ou também se, por exemplo, você acabar pegando um off-road um pouquinho mais leve, que não esteja tão complicado. O vão livre do Renegade é de 19,2 centímetros. Isso é muito bom, e nessa versão a longitude é maior, inclusive, do que a série S 4x4, que tem 18,7 centímetros. O ângulo de entrada aqui na frente, 22 graus. Para efeito de comparação, uma Rampage tem 25,7, então é um ângulo muito bom.
O ângulo de saída lá atrás é de 32 graus. Uma Ranger, por exemplo, que é uma picape média, tem 26 graus. Então um número também muito bom. E o ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, 22 graus. E pessoal, eu encontrei aqui no manual do veículo, do proprietário, a capacidade de imersão, que é de aproximadamente 48 centímetros, como especifica o manual. A gente sabe, por exemplo, que uma Ranger tem 80 centímetros, mas é uma picape média, né? Um segmento completamente diferente aqui do Renegade, que é um SUV compacto. Bom pessoal, isso aqui é o interior do Jeep Renegade Longitude. Vamos conferir como que é o acabamento? Parece plástico duro, mas não é. Reparem que ele é levemente emborrachado. Apertando aqui, por exemplo, ó, reparem que ele afunda um pouquinho. Não é dos mais primorosos, não é um acabamento de carro premium, mas na categoria de SUVs compactos isso é bem raro, então ponto positivo para o Renegade. Claro que as outras peças aqui continuam em plástico duro, mas toda essa região do painel, ó, até aqui no fundo, tudo toque macio. Só essa parte aqui que volta a ser plástico duro. Vamos mostrar aqui para vocês, ó. Nesse lado aqui nós temos o comando dos faróis. Os Fiats costumam ter o comando aqui na chave de seta. Eu não acho legal, prefiro aqui. E detalhe, esse aqui tem o botão do farol de neblina, como eu falei, porque ainda é uma unidade de 2022, mas no 2024 não tem esse símbolo aqui, ele não funciona. Um outro detalhe que eu mostrei para vocês lá fora é que as lanternas traseiras ficam sempre ligadas. Então essa posição aqui de lanterna nem faz muito sentido. E quando você aciona o farol de neblina, vamos mostrar aqui para vocês, vamos ligar o painel. Já falo mais do painel para vocês. Quando você aciona o farol de neblina, ele automaticamente liga a luz de lanterna ali. Ou seja, o DRL ali na frente ele fica um pouco mais fraco porque você tem iluminação do farol de neblina. Podem reparar que o comando aqui está desligado e mesmo assim ele ativa ali no painel. Se eu desligo o farol de neblina, aí sim ele desativa tudo. Desse lado aqui, regulagem de altura dos faróis elétrica, muito bom isso. E aqui tem a regulagem de dimmer do painel, ou seja, a iluminação. Porém, não sei explicar o porquê, mas ela não funciona de dia, tá? À noite, provavelmente pelo sensor de luminosidade que ele tem, você consegue fazer essa regulagem, mas de dia não. E reparem que por conta disso, o painel de instrumentos não tem um brilho tão forte. Hoje que está um dia de bastante sol, por exemplo, ele não fica tão nítido assim. Continuando aqui, temos a saída de ar, que você pode abrir ou fechar. Eu achei ela posicionada num lugar bem bom. As saídas de ar centrais, elas ficam aqui em cima numa peça muito bonita, inclusive bem diferente. E essa posição mais elevada é muito boa. Tem carros que tem a saída de ar aqui embaixo e acabam não refrigerando tão bem. Essa aqui em cima você consegue regular certinho para ver no rosto dos passageiros. Que é a moldura da central multimídia bem legal, já falo mais dela depois. Continuando aqui no painel, a gente tem essa alça, digamos assim, e essa parte de trás ela tem um acabamento um pouquinho diferente. Então fica bem legal para você apoiar aqui. Isso é bom, por exemplo, em uma estrada de terra que o carro balança bastante, né, chacoalha muito. O passageiro pode segurar isso aqui para ajudar nesse sentido. E aqui é a outra saída de ar com esse acabamentinho brilhante que eu achei bem interessante. Vou mostrar a porta para vocês, abrir desse lado porque fica mais fácil, tá bastante sol. Aqui sim o acabamento é em plástico duro, tá? Toda essa região aqui. Porém, reparem que toda essa faixa aqui é revestida em couro. E aqui tem mais um detalhe que eu preciso falar para vocês. Esse revestimento em couro marrom que vocês estão vendo, infelizmente não está mais disponível na linha 2024. Era um opcional da linha 2022, mas infelizmente não tem mais. Uma pena porque eu acho ele bem bonito, né? Porém, na versão Longitude você continua tendo revestimento em couro, porém na tonalidade convencional, o famoso preto, né? Mas a gente vê aqui que tem uma grande faixa de couro que a gente também não costuma encontrar nos outros SUVs compactos. Ele vem até aqui na frente, ó, bem legal, né? Aqui temos serve como um mini porta-objetos, mas é mais para você apoiar mesmo a mão. Abertura e trancamento das portas. Os 4 vidros elétricos com função toque, então só de dar um toquinho ele já desce. E aqui na frente os comandos do retrovisor.
Infelizmente, pessoal, não tem rebatimento elétrico, mas ele tem a função tilt down no lado direito que eu vou mostrar para vocês depois. Aqui a maçaneta é prateadinha e deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente trava o carro, ele fecha aqui. Você pode abrir manualmente se você quiser. Mas aqui abaixo, claro que também continua todo plástico duro, mas tem aquele acabamento brilhoso aqui na saída do alto-falante, com um detalhezinho da Jeep. E aqui temos um porta-objetos, deixa eu mostrar para vocês. Como vocês podem ver, cabe uma garrafa de 1,5 litro, mas ele não é feito para isso, então ela fica um pouco apertada aqui, ó. E o porta-objetos em si, reparem que é bem pequeno, ó. Se você der essa forçadinha, vai caber uma garrafa de 1,5 litro. Pelo menos cabe, né? Embora não fique perfeito. E já que a gente citou revestimento em couro marrom, vamos aproveitar para mostrar esses bancos. Eu gosto bastante deles, além deles serem bem bonitos, eles são confortáveis. Como eu falei, infelizmente não tem mais essa tonalidade, mas você ainda vai encontrar revestimento em couro preto. Reparem que ele tem o couro microperfurado, embora não tenha ventilação ou aquecimento. Poderia ter pelo menos na versão mais cara do Jeep Renegade, mas também não tem. E um detalhe negativo desse carro é que o encosto de cabeça ele fica muito baixo. O banco ele termina aqui numa posição não muito alta. Então, mesmo com apoio de cabeça no máximo para cima, como está aqui, pessoas maiores, eu que tenho um pouco mais de 91 de altura, o encosto de cabeça ainda pega no final das minhas costas. Reparem aqui como fica, ó, final das minhas costas já pegando no encosto de cabeça, e ele está regulado o máximo para cima, igual aqui do passageiro. Isso é um ponto que me incomodou um pouquinho. Outro detalhe que não temos mais na linha 2024, que também é uma perda bem triste, é esse porta-objetos escondido aqui. Olha que legal, pessoal, tem um espaço bem razoável. Você não consegue colocar, por exemplo, uma mochila, uma mala pequena, uma bolsa, porque ele fecha aqui, ó. Então a bolsa vai acabar atrapalhando, mas é um porta-objetos bem considerável aqui. E ainda tem um easter egg aqui, ó, de um mapa. Conseguem perceber? Aqui na região central, além de alguns comandos da central multimídia, inclusive a gente vai ter um vídeo dedicado a todas as funções dessa tela, e eu vou mostrar melhor para vocês também essas funções assim que a gente for falar de equipamentos. Mas além dessas configurações, temos aqui o pisca-alerta, para você ativar o modo Sport, desligar o aviso sonoro dos sensores de estacionamento traseiros, não tem dianteiro nessa versão, para você desligar o sistema de permanência em faixa. E aqui os comandos do ar-condicionado. Vamos mostrar ele para vocês porque é um ponto bem positivo desse carro. Por quê? O ar é digital e dual zone. Deixa a central multimídia aqui iniciar. Ó, reparem que todos os comandos que a gente mexe aqui, por exemplo, na ventilação, ele mostra ali na central multimídia. E como ele é dual zone, eu posso regular uma temperatura para o motorista. Posso fazer isso também pela central, ó. E outra temperatura diferente para o passageiro. Muito bacana, né? Ou você pode deixar as duas no mínimo, por exemplo, né? E o mínimo aqui, ó, é de 15,5 graus, tá? Aqui para você desligar todo o sistema de ventilação, a função do ar-condicionado, a recirculação de ar, como eu falei, para você mexer nas temperaturas, para desembaçar o vidro dianteiro, desembaçar o vidro traseiro e a função automática. Aqui no centro, como vocês podem ver, você muda a posição do ar. Porém, infelizmente, você não consegue selecionar para o vidro dianteiro e para o passageiro ao mesmo tempo, só para os pés. Acho que faltou essa função. Mas muito bacana esse ar-condicionado. Inclusive, pessoal, eu achei o funcionamento dele bem suave. Reparem aqui que ele está na ventilação 1 e 2 e ele não faz barulho. Claro, você escuta um pouquinho o ar, mas a gente mostrou aqui, por exemplo, no Citroën C3, que a gente avaliou aqui no canal, que o ar era extremamente barulhento. Aqui não. Eu só achei que faltou um pouquinho de precisão aqui na temperatura. Às vezes, só de aumentar meio grau você fica com muito calor. Ou se você abaixar meio grau, fica muito frio. Continuando aqui, temos um pequeno porta-objetos com revestimento. Olha que legal, você consegue tirar e ele fica bem encaixado aqui, ó. Então ele não fica se movendo e é emborrachado. Muito legal isso aí, diminui os barulhos de acabamento também. Saída USB-C e USB-A. Inclusive esse USB-C carrega bem rápido, gostei bastante disso. E ainda tomadinha 12 volts. E reparem que todos aqui tem iluminação em volta. Eu não vou conseguir mostrar para vocês porque tá claro, mas
todos esses comandos aqui são iluminados, então à noite você enxerga muito bem. Aqui temos o carregador de celular por indução. E reparem que ele tem uma luzinha aqui para indicar quando o celular está carregando e inclusive quando termina o carregamento. E pessoal, eu acho que ele fica numa boa posição, essas abas seguram para o celular não correr para os lados. E tem uma outra função interessante, quando você liga o ar-condicionado, ele tem aqui uma saída de ventilação. E detalhe, conseguem perceber ali embaixo, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele tem uma saída de ar, então com o ar ligado, ele fica sempre refrigerando isso aqui. E eu fiz um teste que eu tinha bastante curiosidade, que era a respeito do ar quente. Mesmo quando você está em o ar-condicionado ligado em temperaturas mais quentes, ali continua saindo um ar geladinho para refrigerar o seu celular. Isso é muito bom porque a gente sabe que o carregador de celular por indução costuma esquentar bastante o celular. Continuando aqui, a alavanca de transmissão já bem conhecida dos modelos da Stellantis, né? Posição parking, ré, neutro, drive, e aqui você joga pro manual se você quiser. Tá um pouquinho sujo, pessoal, a gente rodou bastante com esse carro, mas ele tem esse acabamento brilhante que não existe nas versões mais básicas. Esse prateado muito bonitinho aqui em volta, a coifa da transmissão logicamente é em couro. E aqui outro item interessante do Jeep Renegade que está disponível em todas as versões, que é o freio de estacionamento eletrônico. Não está numa posição desagradável. Inclusive, você pode desativar ou ativar isso na multimídia, mas quando você coloca no D, se você estiver com o cinto afivelado, assim que você pisa no acelerador, ele já solta automaticamente para você. Outra função, se você jogar direto no parking, ele também já ativa automaticamente. Isso você configura ali na central multimídia. Aqui para desligar os controles de estabilidade e tração, como já mostra ali no painel. E aqui para desligar o sistema Start-Stop, que é aquele que desliga o motor em paradas rápidas. E vamos falar um pouquinho desse sistema, porque algumas coisas nele me incomodaram bastante. Bom, pessoal, sendo bem sincero, eu não sou do tipo de pessoa que costuma se incomodar com o motor desligando todas as paradas. Porém, tem algumas ressalvas aqui no caso do Jeep Renegade. A primeira que mais me incomodou é que ele desliga o motor quando está em aproximadamente 8 km por hora. Ou seja, antes de você parar o carro, ele já desliga o motor para ficar mais tempo desligado e economizar mais combustível. Mas tem um problema. Como você ainda não parou totalmente o carro, assim que ele desliga o motor, ele para de uma forma um pouco mais brusca, não muito suave. Isso, quando acontece uma ou duas vezes, tudo bem, mas acontecendo direto num trânsito pesado, acaba incomodando um pouquinho. Outra coisa é que quando você está aqui com o Start-Stop ligado, às vezes, só de você desacelerar bastante para passar numa valeta um pouco mais profunda, por exemplo, se você chegar aproximadamente aos 8 km por hora, ele vai desligar o carro. E aí assim que você aliviar um pouquinho o pé do freio, ele vai ligar novamente. Então, na minha opinião, ele deveria desligar o motor somente quando você de fato para o carro. Ou vamos supor a 1 por hora, 2 por hora, que aí daria para entender. Mas 8 km por hora ainda é bastante. Alguns detalhes normais de carros com esse sistema é que quando o motor desligou pelo sistema Start-Stop, assim que você mexe na ventilação, ele religa novamente, porque ele entende que você está priorizando o ar-condicionado. Agora, outra coisa que me incomodou bastante aqui no Start-Stop do Jeep Renegade é que, para quem não gosta e prefere desativar essa função, toda vez que você liga o carro, você tem que vir aqui e apertar o off do Start-Stop, assim como o assistente de saída de faixa. Outro detalhe desse sistema que eu odiei é que quando você está usando aqui o controle de cruzeiro, que muita gente conhece como piloto automático, a maioria das ruas aqui em São Paulo possuem limite de 50 km por hora. Então vamos supor que eu já deixei programado, então depois é só apertar para restabelecer a velocidade. Porém, quando o Start-Stop desliga o motor nas paradas rápidas, ele cancela totalmente o piloto automático. Então é como se você tivesse vindo aqui e desativado essa função. Aí você tem que de novo estabelecer a função e selecionar a velocidade que você quer para ele funcionar. Seguindo aqui de onde paramos, você tem um porta-celulares praticamente aqui, ó. Fica posicionado muito bem, fica um pouco escondido e ele não fica balançando muito. E outro detalhe, ele tem também aqui é um pouquinho mais difícil de tirar, mas ele tem também aquela borrachinha, então para limpar fica um pouco mais fácil e evita também barulhos. Aqui dois porta-copos com aquele detalhe dos galões antigos de gasolina da Jeep, né? Ficou muito bonito.
E eles têm ajustes, então ó, essas peças aqui são emborrachadas. Se você colocar um copo um pouco maior, ele vai se ajustar aqui. Aqui temos o apoio de braço com detalhe Jeep 1941 e ele vem para frente ou para trás, ó. Ele não regula a altura, mas ele tem aqui embaixo um porta-objetos bem fundo. E deixa eu tirar o tapetinho aqui para vocês verem, porque ele tá escuro. Também tem o detalhe de um mapa aqui, ó. Muito legal isso aqui, né? Esses detalhezinhos do Jeep Renegade que estão presentes também em outros modelos da marca. Aqui tá bem sujo porque, como eu falei, esse carro rodou bastante com a gente em estrada de terra, teste de viagem, enfim, a gente fez muita coisa com esse carro. Mas o que eu preciso mencionar aqui é que esses tapetes de borracha que são muito bons, inclusive esse aqui do motorista, por exemplo, tem as travinhas e tudo mais. Infelizmente não é de série, tá? Os tapetes de série são em carpete. Finalmente aqui falando do volante, o Renegade ganhou esse design atualizado no volante quando ele recebeu a reestilização. Até distou um pouquinho do restante do painel, mas eu acho esse volante muito bonito. E o revestimento dele, pessoal, o acabamento em couro desse volante é muito legal. As versões mais básicas a gente tem aqui no canal também, não sei se já foi ao ar, mas a gente fez um comparativo da versão Longitude com a versão Sport e ela não tem, a versão mais básica não tem o revestimento em couro e faz total diferença, muda totalmente o requinte do carro. Notem que ele tem essas costuras em uma tonalidade um pouco mais clara, eu achei que ficou muito legal. Aqui você tem os comandos do computador de bordo, que eu já vou mostrar para vocês, ele é do painel de instrumentos. Pedal shifts bem acabados, muito bonitos aqui com esse detalhezinho cromado. E desse lado aqui o piloto automático. Aqui embaixo a gente tem esse detalhezinho prateado, assim como aqui nas laterais. Vamos aproveitar já também para falar do piloto automático. Ele tem um limitador de velocidade, ou seja, essa função, vamos supor que seja 120 o limite da via que você está trafegando. Você pode colocar aqui o limite em 120 e quando você chega a essa velocidade, ele começa a desacelerar, ele bloqueia a sua aceleração. Uma coisa que me incomodou um pouquinho é que se você coloca, por exemplo, em 120, a partir de 117 por hora mais ou menos, ele vai ficar bem mais travado, digamos assim. Então, ele poderia limitar só no 120, mas ele acaba limitando um pouquinho antes. E o controle de cruzeiro convencional, infelizmente, não é adaptativo. É um dos pontos que faltou nesse carro, infelizmente. Nem mesmo a versão Trailhawk ou a Série S, que são as mais caras da gama, possuem esse item. E tem um outro detalhe aqui, é que ele não freia o carro em nenhuma ocasião. Embora ele não seja adaptativo, eu acho que ele poderia ter uma função de frear o carro somente para manter a velocidade que você programou aqui. Então vamos supor, se você botou aqui 50 km por hora, se você pegar um declive, pegar uma descidinha, ele vai passar dessa velocidade, ele não vai frear o carro. Se tiver algum carro na sua frente, muito menos, né? Isso seria uma função do piloto automático adaptativo. Então tem que tomar cuidado, às vezes você programou, tá distraído e pegou um leve aclive, você nem percebeu que era uma descida, um declive aliás, e ele vai acabar passando um pouco da velocidade e você pode tomar uma multa. Reparem, pessoal, que desse lado a gente tem aqui para você atender e encerrar chamadas, mas cadê os comandos de áudio e de faixa desse volante? Eles ficam aqui atrás. Eu sinceramente não sou muito fã. Eu prefiro eles aqui na frente, acho que esse volante é bem grande, então tinha espaço para colocar, porém você acaba acostumando. Teve uma vez somente que eu acabei reduzindo uma marcha sem querer, porque eu fui passar de faixa aqui desse lado, mas em geral você acostuma. Vamos falar então finalmente do painel de instrumentos 100% digital. Deixa eu ligar ele aqui para vocês. Reparem que ele tem essa animação do Renegade, esse painel muito bonito, ele tem 7 polegadas, de fato não é o maior da categoria, o Volkswagen T-Cross, por exemplo, tem 10,25 polegadas, mas eu gostei bastante desse painel, com a ressalva que eu falei que o brilho dele não é muito forte numa utilização diurna, ou seja, de dia, ele é bem completo e fácil de mexer. Aqui temos a tela principal, você passando aqui para o lado, você consegue botar o econômetro. E detalhe, pessoal, essas luzes nas laterais, elas também mudam de acordo com a visualização do painel. Nesse modo aqui, por exemplo, quando o Start-Stop desliga o motor, ele também muda a coloração daquelas luzes. Para variar, a GoPro desligou, né? Quem acompanha aqui o canal vê que acontece isso em toda
avaliação por conta de superaquecimento da câmera. Continuando aqui, como eu estava falando para vocês, e tem também esse modo um pouco mais clean, que é sem o conta-giros. Passando para cima, você tem aqui as configurações do painel que só estão disponíveis com o carro parado. Então, sons, você consegue mudar o volume dos alertas. E detalhe, pessoal, qualquer coisa, se você mantém aqui parado por muito tempo, ele vai abrir uma informação para você, ajuste do volume dos alertas do quadro de instrumentos. Então ele explica para você o que faz essa função. Aqui para você restaurar as configurações. Aqui você mexe na tela principal, então você consegue mudar as posições. Nós vamos mexer aqui para mostrar para vocês. Ao invés do consumo médio A, a gente pode pôr autonomia, pode deixar vazio, temperatura externa, odômetro, data, hora, consumo médio D, consumo médio C, consumo médio B. Desconsiderem esse consumo porque a gente está manobrando o carro, tá, pessoal? Então, todas essas funções que vocês estão vendo, autonomia, tudo a gente pode configurar e escolher entre essas opções. E você consegue mudar também os títulos. Então, se você quiser tirar ali a explicação das coisas, você pode deixar somente os números. Mexendo em iluminação, eu esperava que encontrar o dimer do painel, mas não tem. Você só consegue desligar as luzes laterais, ali que eles chamam de luzes interativas. Passando mais uma vez para cima, você consegue desativar o airbag do passageiro. Lembrando que isso você só deve fazer quando você coloca uma cadeirinha de bebê aqui na frente, tá? Se você estiver andando sozinho, não precisa desligar o airbag, porque ele não vai acionar automaticamente se não tiver ninguém ali. Mais um toque para cima, você tem as assistências à direção. Então o painel mostrando o assistente de permanência em faixa, reconhecimento de placas de trânsito, muito legal isso. Funciona bem, porém às vezes aqui no Brasil você tem algumas placas que mostram, vamos supor, 120 km por hora para veículos leves e 90 para veículos pesados. Algumas vezes ele lê a velocidade para veículos pesados. Então, mesmo sendo 120 na rodovia que você está, o limite que ele vai mostrar no painel é de 90. Então, ele não funciona de forma perfeita e algumas placas um pouco escondidas e tudo mais ele vai acabar não lendo. Mas ainda assim é um grande auxílio que você tem aqui no Jeep Renegade. Nessa tela aqui, passando para o lado, a gente tem a pressão dos pneus, que a gente pode resetar inclusive quando a gente calibra eles. E um painel dedicado à performance, mostrando a porcentagem de potência e de turbo, força G e a rotação do motor. Passando mais uma vez para cima, você tem as médias de consumo, percurso A, percurso B, percurso C, se você quiser criar um novo. E detalhe, você pode criar vários, tá? Então vamos criar mais um aqui, percurso C. Quero criar mais um, percurso D, e etc. Agora o B e o A ficam sempre aqui. Isso é muito bacana. Mais um toque para cima, a gente volta para o painel principal. Agora algumas considerações importantes sobre esse painel. Acho que eu poderia ter uma tela dedicada à mídia que você está escutando. Então, por exemplo, aqui estou ouvindo o Chitãozinho Chororó, claro que tem que ter um sertanejo aqui no canal. E como vocês podem ver aqui na central multimídia, ele mostra até mesmo a capa do álbum quando tem essa função no seu celular. Porém, não mostra nada no painel, poderia ter ali. Em contrapartida, pelo menos quando você passa, tanto pelo botão aqui no volante, quanto pela central multimídia, quando você passa a faixa, ele aparece ali embaixo, como vocês podem ver, o título da música. Então vamos passar mais uma vez para vocês verem. Ele aparece ali embaixo o nome da música que você está escutando. Um outro pequeno detalhe interessante é que quando você aperta o modo esporte, ele é para mudar o design do painel, o layout. Porém, quando você ativa a primeira vez, não sei porquê, mas ele não está alterando. Agora, se eu desativar e ativar de novo, agora sim, reparem que ele mudou o grafismo ali do conta-giros e ficou mais vermelho aquela parte ali de baixo. Eu vou desativar para vocês verem. Repararam a diferença? Mais um detalhe aqui, essa aqui é a haste dos limpadores. E você, pessoal, não vou mexer aqui porque ele tá bem seco, então vai acabar riscando o vidro. Mas ele tem uma função intermitente com duas variações diferentes. Você consegue, por exemplo, no temporizador, você consegue deixar um pouquinho mais rápido ou então um pouquinho mais lento antes daquela função de passar a todo momento. Outro detalhe importante, dê um toquinho para cima aqui na haste, ele passa uma vez só, mas se você segurar ela para cima, ele vai ativar aquela função mais rápida até você soltar a haste do limpador. Vamos mostrar para vocês o porta-luvas.
desce suavemente, legal isso. Tem iluminação, mas como vocês podem ver, ele não é muito grande. Esse aqui é o manual do carro. Vem nessa sacolinha bem bonitinha, né? Bem legal, personalizada da Jeep. Mas, pessoal, embora tá até meio geladinho aqui, mesmo no calor, mas não temos saída de ar aqui nesse painel, nesse porta-luvas. Somente iluminação. E como eu falei para vocês, poderia ser um pouco mais espaçoso. Só de colocar aqui o manual, você já perde bastante espaço. Aqui na parte de cima, a gente tem as luzes de cortesia. Eu achei um pouco fracas e elas são posicionadas muito para frente. Então, às vezes elas não iluminam tão bem aqui o interior do carro. Ajuda, mas poderia ser melhor. Aqui botão do SOS e do assistente, se você precisar entrar em contato com a Jeep, por exemplo. Aqui temos um porta-documentos, o espelhinho não muito grande, mas tem iluminação, aparentemente uma iluminação branca. E aqui para o passageiro também, só que não tem o porta-documentos. O retrovisor nessa versão não é eletrocrômico, mas tem esse detalhezinho Jeep aqui do lado muito bonito. E aqui atrás fica a câmera responsável pelos sistemas de condução semi-autônoma. Um outro detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês, mas que é muito legal, é esse pequeno porta-objetos aqui na lateral. Não tem do lado do motorista, mas tem aqui do lado do passageiro e tem essa redinha. Bom, quero falar da chave dele para vocês, mas eu vou mostrar aqui de fora para a gente conferir as funções que ela tem. Essa aqui é a chave, infelizmente não é presencial, é do tipo canivete, mas ela tem o logo Jeep aqui em cromado que eu achei muito bonito. E você tem aqui a função de destrancar e trancar as portas. Apertando 2 vezes você abre o porta-malas, e aqui a função de sinalização que eu já vou mostrar para vocês. Detalhe importante, apertou para trancar o carro, não precisa segurar, como vocês podem ver, e ele já fecha os vidros automaticamente. Se quiser abrir os vidros antes de entrar no carro, para, por exemplo, sair aquele calor de lá de dentro, só você segurar um pouquinho, ele começa a descer e você pode soltar que ele desce os 4 vidros até o final. O que eu quero mostrar para vocês é essa função aqui de sinalização. Reparem aqui, por exemplo, ó, vou apertar, tem que segurar na verdade, ele começa a piscar, o pisca-alerta, não tem aviso sonoro, mas serve para você encontrar esse carro em estacionamento, por exemplo. Você não lembra onde você estacionou, você aperta essa função e ele começa a piscar. Para você parar essa função é só você dar um toque nela novamente. Vamos falar da lista de equipamentos aqui do Jeep Renegade Longitude. E aí a gente já fala do preço. Vou citar aqui para vocês os principais. Claro que a gente não consegue falar de todos. Ar-condicionado digital Dual Zone. Bancos em couro preto, lembrando para vocês, na linha 2024. Painel totalmente digital de 7 polegadas. Rodas de liga leve aro 18. Sensores de estacionamento traseiros. Carregador de celular por indução com ventilação. Volante multifuncional em couro com pedal shifts e ajuste de altura e profundidade. Tem modelo que não tem isso. Apoio de braço dianteiro com regulagem. Banco do motorista tem ajuste de altura. Ele tem câmera de ré com linhas dinâmicas. Aqui, pessoal, mostrando para vocês a central multimídia. Fica com esse efeito preto na câmera, mas fiquem tranquilos que isso não é visível a olho nu, tá? Vou mostrar aqui, ó, ela tem as linhas de guias dinâmicas, como vocês podem ver. Ou seja, mostra aonde você está indo com o carro. E você tem mais uma função aqui, ó, que é a função de zoom, se você quiser ver o obstáculo mais próximo. Aproveitando que a gente está falando disso, outro detalhe legal, engatou a ré, o retrovisor direito tem a função tilt down, ou seja, ele abaixa para você conferir a guia. Lembrando que isso você regula aqui, ó, com a ré engatada e o retrovisor posicionado para a direita, você regula a forma que você quer, e assim, sempre que você colocar na ré, ele vai funcionar dessa forma. Outro detalhe, o sensor de estacionamento tem um gráfico aqui no painel. Aqui não tem nenhum obstáculo atrás, mas ele inclusive acabou ativando ali, não sei por que motivo, algum mosquito, alguma coisa que passou provavelmente. Mas ele mostra ali no painel. Continuando na lista de equipamentos, ele também tem alerta de saída de faixa com correção automática, ou seja, ele corrige no volante. A gente fez um teste detalhado aqui no canal mostrando esses sistemas de condução funcionando, para a gente conferir se eles são bons de fato, mas lembrando que ele não necessariamente centraliza automaticamente. Ele é mais uma correção, ou seja, quando você começa a sair da faixa, ele corrige o volante para voltar para o centro.
Temos também chave canivete, controles de tração e estabilidade com função TC+, ele bloqueia a roda que está girando em falso e joga mais torque para outra roda, isso é bem interessante. Há também sensor de fadiga, direção elétrica, faróis full LED, freio de estacionamento eletrônico, porém ele não tem a função auto hold, que é aquela função que ele fica sempre com a frenagem ativa até você pisar no acelerador. Frenagem automática de emergência, assistente de partida em rampas, lanternas traseiras full LED, piloto automático com limitador de velocidade, não é adaptativo, reconhecimento de placas de trânsito, retrovisores elétricos com repetidores de seta e função tilt down no direito, que eu acabei de mostrar para vocês. 6 airbags, então 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Sensor de pressão dos pneus, sistema start-stop e 2 entradas USB. Falando da central multimídia, essa central Uconnect com 8.4 polegadas, ela tem o GPS nativo da TomTom, como vocês podem ver. Essa central também tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, mas você pode conectar por cabo. Inclusive eu recomendo você utilizar o Android Auto ou o Apple CarPlay pelo cabo, porque aquela entrada USB-C carrega muito bem, carrega muito rápido e não esquenta tanto. Quando a gente usa sem fio, o celular tende a esquentar mais, né? A gente sabe disso. E essa central também tem 6 alto-falantes, então 4, um em cada porta, mais os 2 tweeters ali na frente. Falando do sistema de som, não achei ele excepcional, mas eu achei ele bom, gostei da qualidade. Mas essa central ela é bem rápida, muito fácil, simples de você mexer, você acostuma muito rápido. Tem aqui diversas funções, a gente vai mostrar num vídeo dedicado. Mesmo ela não tendo a maior tela da categoria, né? Tem muitos aí já com mais de 10 polegadas, mas ainda assim esse visual quadrado ajuda bastante, dá uma impressão de que ela é maior e ela é bem visível, funciona muito bem. Realmente gostei muito dessa central multimídia. Vamos falar então de um dos pontos mais importantes de qualquer carro, que é o preço, né? Quanto custa o Jeep Renegade na versão Longitude? Pessoal, na linha 2024, obviamente 0 km, esse carro aqui sai por R$ 156.490. Mas temos alguns pacotes opcionais. Temos, por exemplo, o Dark Pack, que a gente mostrou aqui no canal num comparativo completo, não sei se já foi ao ar, mas dá uma olhadinha aqui no canal, porque tem um comparativo completo da versão Longitude com a Longitude Dark. Vou resumir aqui para vocês só os itens que mudam, mas lá a gente mostra todas as diferenças e se vale a pena ou não. Então o Dark Pack ele tem sensor de ponto cego, chave presencial, sensores crepuscular e de chuva, ou seja, o farol e o limpador automáticos, farol alto automático também, e um visual um pouco mais escurecido. Um outro pack opcional é o pack Mopar, que traz o tapete do porta-malas, os tapetes em borracha e o protetor de cárter. Esse opcional custa R$ 1.700. Vale lembrar também que a Jeep voltou a disponibilizar o seu sistema de conectividade inteligente, chamado de Adventure Intelligence. Ele custa R$ 2.000 atualmente na linha 2024, também oferecido como opcional. E vale dizer que essa unidade 2022 que a gente testou aqui no canal estava equipada com esse item. E outras coisas que podem adicionar valor a esse carro são as pinturas. Nas sólidas a gente tem a preto Carbon, que é a única gratuita. Nas metálicas temos a azul Jazz, que é essa aqui que a gente está avaliando, o cinza Granite e o prata Billet, que custam R$ 1.700. E também tem a perolizada branco Polar por R$ 2.300. Um outro diferencial do Pack Dark, pessoal, é que ele tem a possibilidade da cor perolizada Sting Grey por também R$ 2.300. Então, o total dessa unidade que a gente está avaliando, somente com o opcional da pintura azul Jazz, sai por R$ 158.190. Porém, se você considerar todos os opcionais e pintura perolizada, vai para R$ 165.990. Aproveitando também, vamos falar de garantia e revisões. Esse carro ele tem garantia de 3 anos sem limite de quilometragem e as revisões, olha que diferente, não acontecem de 10 em 10 mil quilômetros. Acontecem no intervalo de 12 em 12 mil quilômetros ou então 12 meses, o que acontecer primeiro. Bom, galera, antes de ir lá para os bancos de trás para conferir como que é o espaço interno desse modelo, eu quero citar para vocês que o banco ele tem regulagem de altura aqui para o motorista e ele não fica exageradamente alto. Tem alguns carros, até o C3 que a gente testou aqui no canal, que mesmo na posição mais baixa do banco, ele ainda fica numa posição bem elevada de dirigir.
Você tem aqui, por ser um SUV compacto, você senta um pouquinho mais alto, mas não é exagerado. Se você quiser abaixar bastante o banco, você consegue. Agora, um detalhe é que eu achei que poderia ter um pouquinho mais de espaço aqui na frente. Se vocês repararem, eu fico bem confortável, eu achei uma posição bem legal de dirigir, mas não sobra espaço. Agora, para a cabeça, já é um ponto bem elogiável. Reparem aqui, ó, eu tenho mais de 1,91 de altura, reparem o tanto que sobra aqui de espaço para minha cabeça. Isso é muito legal. Aqui nos bancos traseiros do Jeep Renegade, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior e vou mostrar para vocês como que é o acabamento aqui atrás. Igual lá na frente, tá? Isso é um ponto positivo, embora aqui em cima seja em plástico duro, você também tem uma sanetinha prateada e toda essa faixa aqui revestida em couro. Só relembrando para vocês, na linha 2024 é couro preto, não é mais marrom. Aqui, porém, não tem aquele acabamento brilhante na saída do alto-falante, mas tem o detalhezinho da Jeep, um pequeno porta-garrafas, mostrando para vocês o acabamento dos bancos. Eu achei eles bem confortáveis, mas falta um apoio de braço aqui com porta-copos. E aqui, pessoal, ó, não temos uma saída de ar traseira, tem só uma tomadinha USB. E isso faz bastante falta, né? Esse calor que a gente está tendo aqui nos últimos tempos, faz muita falta a saída de ar-condicionado traseira. Porta-revistas atrás dos dois bancos. Aqui em cima a gente tem iluminação. Ela é única, ela não é individual, mas pelo menos tem. Muitos carros não tem esse item. Apoio de mão aqui com o cabide, se você quiser colocar alguma coisinha e você pode guardar ele. Apoio de mão ali na frente também, só não tem ali para o motorista. Poderia ser um porta-óculos, né? Vamos falar então do espaço interno. Eu tenho um pouco mais de 91 de altura, relembrando para vocês. Com o banco da frente regulado para eu dirigir confortavelmente, é esse o espaço que sobra aqui atrás. Realmente bem pequeno. Praticamente nenhum adulto entra aqui, pessoal. Então, esse, na minha opinião, a gente vai falar na conclusão depois, mas esse, na minha opinião, é um dos principais pontos negativos do Jeep Renegade, o espaço interno. Agora, o ponto positivo é que, pro teto, olha o espaço que sobra, mesmo aqui atrás. Se a gente tivesse teto solar nesse carro, com certeza a altura do teto ficaria um pouquinho mais baixa. Mas ainda assim, ponto muito positivo, mesmo com mais de 1,91 de altura, sobra espaço para a cabeça aqui atrás. Outra coisa que eu preciso comentar aqui nos bancos traseiros é que com o carro trancado, aqui não abre a porta de jeito nenhum. Se você destrancar ali pelo botão da porta do passageiro ou pela porta do motorista, abre normalmente. Mas se você quiser abrir a trava aqui atrás, tem que fazer isso aqui, ó. E ele é um pouquinho durinho, então não é muito legal. Aí sim você consegue abrir a porta traseira. Isso me incomodou um pouco. Vamos conferir então como que é o porta-malas do Jeep Renegade na versão Longitude. A abertura fica aqui embaixo, o levantamento da tampa claramente é manual, mas por conta do sistema dos amortecedores, boa parte já sobe sozinho. Primeira coisa aqui em cima, temos aquele easter egg da Jeep também, que são as 7 fendas e os 2 faróis. Já vamos falar da capacidade, mas primeiro o tampão. Esse aqui, pessoal, ó, reparem que ele tá um pouco solto, porque a pecinha de encaixe ele tá quebrada. Reparem a diferença. Por isso ele está fazendo bastante barulho de acabamento aqui no tampão. Mas é algo exclusivo dessa unidade que a gente está testando, tá? Desse lado, redinha. Desse lado também. E ganchinhos para você pendurar sacolinhas, por exemplo. Esses ganchos aqui que servem para amarração de carga, ou então para aquelas redinhas que você compra, infelizmente não estão mais disponíveis na linha 2024. Porém, ele continua aqui com esse sistema que você consegue colocar o piso aqui para cima, aí claro que a capacidade fica menor, ou o piso lá embaixo, como estava mostrando para vocês. Outra coisa que você consegue fazer também é inverter, colocar ao contrário, porque essa parte aqui é impermeável, ó. Então se você tiver com algo molhado, algo que pode sujar, você inverte o tampão para não sujar o carpete e deixa ele ali. Detalhe interessante também é que ele fica em pezinho aqui, se você precisar, por exemplo, tirar o step ou colocar alguma coisa. Falando então do step, vamos conferir a medida dele, ó. Ele é do tipo temporário, ou seja, aquele fininho, medida 145/70, aro 17, então bem menor do que as rodas originais. Mas vamos conferir então o espaço. Com ele abaixado assim, a Jeep declara 385 litros
na medição em litros líquidos. Na medição VDA, ou seja, com aqueles bloquinhos que é mais páreo com a realidade, 320 litros. Então também não há um ponto muito positivo aqui do Jeep Renegade. Eu sinceramente achei que o porta-malas fosse até menor. Visualmente ele parece um pouco maior que 320 litros. Mas ainda assim é pouco espaço para essa categoria. Outro detalhe aqui que ele tem iluminação dos dois lados. Isso é um ponto bem interessante. Agora, algo que eu não gostei, que esse tampão aqui é bem difícil de tirar. Repara inclusive que já riscaram bastante o plástico aqui na lateral, justamente tentando tirar esse tampão. Você tem que fazer um jogo, tentar de várias formas até ele sair. Um outro detalhe é que a tampa aqui eu achei um pouquinho pesada. E ó, aqui que tá bem quente, eu tenho que pôr a mão nela aqui para fechar. Bom pessoal, vamos então finalmente dirigir aqui o Jeep Renegade Longitude 1.3 Turbo no nosso percurso de testes padrão aqui do canal GT Autos, que a gente já testou também, por exemplo, o Citroën C3 Fio, que tem avaliação completa aqui no canal. Pessoal, a gente já fez um teste de consumo urbano detalhado, o vídeo já está no canal, então nesse percurso aqui a gente vai desconsiderar o consumo urbano, até porque a gente vai dar algumas aceleradinhas para testar o desempenho desse carro. Também temos vídeo de viagem com esse carro, testando ele na estrada. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer só o trecho urbano mesmo, só para a gente ter umas impressões do carro. Vamos lá então dirigir aqui o Jeep Renegade. Primeira coisa, esse volante aqui é muito bom. Eu achei ele um pouquinho grande, mas o revestimento dele é realmente muito elogiável, é um couro de excelente qualidade. A gente repara, pessoal, aqui quando minha perna, por exemplo, está encostada aqui na porta, faz alguns pequenos barulhinhos de acabamento. Apesar disso, o acabamento desse carro é muito bom, mas tem esses probleminhas aqui de alguns barulhinhos nas portas dianteiras. É que a transmissão automática de 6 velocidades, ela costuma ter trocas bem suaves. Às vezes, em um trânsito pesado, por exemplo, a gente percebe que em primeira marcha ou segunda marcha o carro não fica, ele fica um pouco arisco, digamos assim, porque são relações de marchas um pouco menores, né? Mas as trocas em si são muito suaves, mesmo não sendo um carro com dupla embreagem. Um câmbio automático, um câmbio automático, aliás, convencional, com conversor de torque. Bom, vamos dar uma pisadinha aqui na subida, pessoal. Ó, vocês podem ver que ele reduz muito rápido, responde muito bem, ó. Mesmo na subida já chegamos aqui a 80 km por hora. É realmente um desempenho elogiável aqui no Jeep Renegade. Ele acabou de desligar aqui o motor, por exemplo, e assim que a gente soltar o pé aqui, ele religa o motor, porque esse é o sistema Start-Stop. Vamos descer aqui praticamente num zigue-zague. Ó, parei aqui, ele desligou o motor novamente, soltei o pé do freio, ele ligou novamente. Vamos ver aqui como que é o comportamento do carro, descer um pouquinho mais rápido. Ó, reparem que ele vai muito bem, ó. Ele não rola muito a carroceria. Cantou um pouquinho de pneu ali, obviamente, mas olhem como ele tem um desempenho bem legal. O volante, por ser um pouquinho grande, ele não é tão dinâmico quando você está dirigindo de forma um pouco mais esportiva. A gente viu o C3, por exemplo, o volante é um pouco menor, e isso ajuda um pouco na esportividade. Esse é um pouquinho grande. Ponto muito legal desse carro aqui, ó, temos uma valeta bem profunda aqui, vou passar com tranquilidade. Podem ver que não raspa. Claro que a gente passou devagar, né? Não tem necessidade de você passar rápido, mas esse carro tem 19,2 centímetros de vão livre em relação ao solo. Uma coisa que eu gostei bastante desse carro é que ele é bem confortável. Eu falei para vocês que ele tem suspensão independente nas 4 rodas. E mesmo com rodas aro 18, ele se torna um carro bem confortável. Isso eu gostei bastante. O isolamento acústico aqui, pessoal, eu esperava um pouquinho mais. Quando você acelera um pouquinho mais o motor, ele fica bem ruidoso. Principalmente em subidas, né? Às vezes ele engata a segunda, primeira marcha. Você tem um barulho de tratorzinho, digamos assim. No teste em estrada, o que a gente percebeu, pessoal? Que a partir de uns 150 km por hora, em velocidades um pouco mais altas, ele acaba tendo... ele bate muito de frente com o vento. Então entra bastante barulho de vento aqui na cabine. E além disso, nessas velocidades um pouco mais altas, ele passa um pouquinho de insegurança. Esse vento mais forte atrapalha um pouquinho a trajetória. Então você percebe que interfere na direção do carro. Não chega a ser de fato inseguro, mas ele passa essa sensação de um pouquinho de insegurança.
Ó, passando aqui nos desníveis, ó, mesmo com aro 18, muito confortável esse carro. Isso é um ponto bem interessante para uma família, né? Apesar desse carro não ter o espaço interno condizente com o uso familiar, mas nesse ponto de conforto, ele é um carro ideal para quem busca mais refinamento ao rodar. Esse carro é muito bem construído. Vou mostrar o funcionamento do start-stop aqui para vocês, pessoal. Ó, estamos a 10 por hora. Ó, 8 por hora ele já desligou o carro. E vocês repararam como ele freia de forma um pouco brusca assim que ele desliga? Porque ele desliga antes do carro parar totalmente. E isso incomoda um pouquinho, né? E como eu estava falando para vocês, esse carro ele é muito refinado. Alguns SUVs compactos, eles possuem uma clara derivação de hatches compactos. Então você pega, por exemplo, o T-Cross e o Nivus, eles são baseados no Polo e no Virtus. Aqui não, esse carro ele não é baseado em nenhum, ele nasceu por si próprio. Então ele tem um refinamento a mais, que é meio que exclusivo do Renegade, que os outros carros não têm. Isso realmente me agradou bastante nesse carro. Ele tem uma personalidade, uma identidade própria muito marcante. Isso não só no visual, mas na construção em geral aqui do carro. Agora, pessoal, uma consideração bem importante que eu preciso fazer para vocês. Provavelmente vocês vão escutar ao longo do percurso bastante barulho de acabamento lá no porta-malas. Mas isso é por conta que o tampão está quebrado, tá? Essa unidade que a gente pegou aqui, na travinha do tampão, ela dá com uma pecinha quebrada, então ele fica solto. Então ele fica realmente batendo. Mas isso não acontece normalmente, é exclusivo dessa unidade que a gente está testando. Vamos ativar aqui o modo Sport pra gente dar uma aceleradinha aqui, ó, pé no fundo. Ó, teve um pouquinho de delay, mas olha como ele desenvolve muito rápido, ó. E as trocas são também muito rápidas, ó. Ó, chegamos aqui a 130 km por hora. Ele freia muito bem também, tem freios a disco nas 4 rodas. Então, o desempenho desse carro certamente é elogiável. Vamos desativar o modo Sport aqui, ele já até entrou na reserva. Tava com um pouquinho mais de combustível, mas essa aceleradinha realmente reduziu um pouco do nível do tanque ali. E pessoal, esse carro é o seguinte, eu não achei as médias de consumo dele ruins. Para a categoria dele eu achei ok. Mas ele é um motor 1.3 turbo com bastante potência e bastante torque. Então se você utilizar pisando bastante, ele vai beber muito, tá? Não é como 1.0. 1.0 você vai pisar, ele vai beber mais, mas não tanto quanto 1.3 turbo. São 185 cavalos aqui, lembrando para vocês. Então, você sabendo usar o carro aqui, ó, ele tá 50 por hora em 4ª marcha. Então, ele acaba sendo relativamente econômico. E é um carro com a dirigibilidade muito boa. Você não cansa de dirigir esse carro, ele é uma delícia. Ele é confortável tanto em suspensão, bancos, tem um desempenho bom se você precisar fazer uma retomada, vocês viram isso ali atrás. Quando você está dirigindo de forma tranquila, a transmissão funciona muito bem, não é irritante. Tem muito carro que às vezes troca marcha quando não precisa trocar. Esse carro não, ele funciona muito bem. O valeta aqui também, ó, olha o conforto do carro. Mesmo com rodas aro 18, que o perfil do pneu é um pouquinho mais baixo, ó, passando por buracos, com exceção do barulho de acabamento lá atrás, que eu falei do probleminha do tampão, ele vai muito bem. Pequena aceleradinha aqui, ó, nem reduziu marcha, mas ele tem o torque embaixo, a 1750 rotações, se eu não me engano. Então vai muito bem. Uma mini lombada aqui, né, que nem faz cócega para esse carro. Minha recomendação é: faça um test drive no Jeep Renegade. Você pode não gostar, tudo bem, é uma questão de gosto, mas faça. Pessoal que tem aquelas impressões do Renegade antigo 1.8 é totalmente diferente aqui, tá? Esquece tudo aquilo que você viu. Desempenho em curvas, ó, vamos virar aqui um pouco mais rápido, ó. Canta um pouquinho de pneu, como vocês podem ver, mas ele não tem muita rolagem de carroceria. Isso é muito interessante. Tem vários carros que inclinam muito, né, quando você faz uma curva um pouco mais agressiva. Não é o caso daqui. E a suspensão, ó, o carro quase não chacoalhou. Dependendo do carro que você passa ali, você vai chacoalhar bastante aqui dentro. Esse aqui não. E a gente fez também um teste na estrada de terra com esse carro. Vocês podem ver, clicando no card superior direito aqui, não sei se vai sair depois da avaliação, mas pelo menos aqui na descrição você encontra esse vídeo para vocês assistirem. Bom, mas e aí, será que vale a pena levar para casa o Jeep Renegade na versão Longitude?
Vamos lá, antes da conclusão de fato, quero falar aqui para vocês os pontos positivos e os pontos negativos desse carro. Começando pelos prós. Certamente o design, claro, como é algo relativo, tem gente que não curte, mas a maioria do público gosta do design mais quadradão e mais robusto aqui do Jeep Renegade. Podemos citar também a lista de equipamentos, mesmo em uma versão intermediária ele é muito bem equipado. O conforto, vocês viram que esse carro é bem confortável para dirigir. Custo-benefício, ele entrega bastante por um preço condizente com os rivais, mas com diferencial da motorização. Eu já vou falar melhor disso para vocês. Robustez ao rodar também, ele passa uma sensação bem interessante de robustez enquanto você está dirigindo. A dirigibilidade é um carro muito gostoso de andar. E também o desempenho, certamente é um ponto positivo. E a segurança, esse carro já tirou no passado nota 5 nos testes de segurança do Latin Unicap. E lembrando que essa versão é ainda mais segura por ter mais equipamentos de segurança e também alguns outros aprimoramentos. Agora, pontos negativos. Sinceramente, na minha opinião, basicamente o espaço interno e o porta-malas. Temos também, a gente pode acabar considerando o consumo de combustível, embora não tenha achado ele tão péssimo, comparado com os rivais, a gente pode até considerar um ponto negativo aqui no Jeep Renegade. Mas, pessoal, lembrando que as versões que mais gastam combustível é a Série S e a Trailhawk, porque elas têm tração 4x4. Então elas são mais pesadas, tem também um pouco mais de equipamentos e relações diferentes de transmissão, porque são 9 marchas e aqui são 6. Essas versões realmente bebem bastante. O Renegade Longitude não achei tão beberrão quanto costumam dizer. Agora eu quero falar para vocês de alguns equipamentos que eu senti falta. Chave presencial, faróis de neblina. Lembrando que essa unidade que a gente testou tem, mas o 2024 não tem mais faróis de neblina. Sensores de estacionamento dianteiros, apoio de braços traseiro, saídas de ar para os bancos traseiros, sensores de ponto cego, função auto-hold e piloto automático adaptativo. A maioria desses itens que eu citei para vocês não estão presentes nem mesmo nas versões mais caras. Mas para a gente entender se vale a pena comprar o Jeep Renegade Longitude, vou falar aqui para vocês os preços dos seus concorrentes nessa categoria de SUVs compactos. Lembrando que a gente desconsiderou o Citroën C4 Cactus, o C3 Aircross, o Fiat Pulse e alguns modelos parecidos por questão de preço. Eles se posicionam bem diferente em valor. Agora, falando aqui dos concorrentes na ordem do mais barato para o mais caro. Começando pelo Nissan Kicks Exclusive 1.6, que custa R$ 146.790. Depois temos o Renault Duster Iconic 1.3 Turbo por R$ 153.890. O Fiat Fastback Limited Edition Powered by Abarth por R$ 154.490. Mesmo conjunto mecânico aqui do Renegade, motor 1.3 turbo e câmbio automático de 6 marchas. O Caoa Chery Tiggo 5X Pro Max Drive 1.5 turbo híbrido, nome bem longo desse carro, custa R$ 154.990. Hyundai Creta Platinum Safety 1.0 turbo de R$ 158.890. Aí temos o Honda HR-V EXL 1.5 aspirado por R$ 160.400. Em seguida, o Volkswagen T-Cross Comfortline 1.0 Turbo por R$ 158.990. E por último, o Chevrolet Tracker RS 1.2 Turbo, que é a versão que mais se aproxima aqui do Renegade Longitude, por altos R$ 164.640. Então a gente vê, pessoal, que o Renegade está bem posicionado em questão de preço. Se você considerar, por exemplo, a versão completa, ela vai para 166 mais ou menos, já com opcionais e pintura perolizada. Então, tá bem condizente com os rivais, mas trazendo os diferenciais que eu já citei para vocês, e principalmente o motor turbo. Reparem que poucos modelos dessa categoria têm motores acima de 1.0 turbo. A maioria ou é 1.0 turbo ou ainda aspirados. A conclusão, então, é que o Renegade tem umas melhores relações entre custo e benefício desse nosso mercado atual. Seus principais concorrentes, eles costumam possuir um acabamento inferior ou então menos equipamentos por essa faixa de preço. A gente pode concluir então que o Jeep Renegade Longitude é uma excelente opção de compra para quem não precisa de muito espaço e não procura a maior eficiência possível quando a gente fala de consumo de combustível.
Eu, por exemplo, com certeza levaria esse modelo para casa, inclusive nessa configuração aqui, Longitude com o azul Jazz. Quero aproveitar para agradecer todo o pessoal da Jeep, principalmente da Stellantis em geral, que emprestaram o Renegade para a gente testar aqui por uma semana. E só assim a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês aqui no canal GT Autos. Então, muito obrigado a todo o time de comunicação com a imprensa da Stellantis e especialmente da Jeep. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do Jeep Renegade. Como vocês podem ver, eu gostei bastante, mas eu quero saber se vocês levariam esse carro e essa versão aqui para a garagem de vocês.